A depressão que se segue à morte do ente querido pode estar relacionada com sentimentos de culpa por não ter agido a tempo ou de forma adequada para impedir a ocorrência dessa tragédia. A pessoa poderá culpar-se sem motivo. Isto frequentemente se reflete numa incapacidade para sentir alegria com a vida. Esses desequilíbrios emocionais e espirituais provocam bloqueios no fluxo de energia através do chakra cardíaco, o qual posteriormente pode manifestar-se na forma de disfunções celulares no nível do timo. Como o timo pode afetar muitos tipos de células que combatem as doenças no corpo, uma anormalidade na função do timo pode produzir uma depressão geral das defesas imunológicas, e assim, tornar o organismo suscetível a diversas infecções bacterianas e viróticas. Em virtude dos efeitos do timo sobre certos tipos de linfócitos, especialmente as células assistentes T e supressoras T, podem ocorrer danos mais específicos em determinados órgãos do corpo. As células supressoras T foram intensamente estudadas pelos médicos na tentativa de desvendar suas relações com as doenças autoimunológicas. Se as células supressoras T não conseguem impedir o corpo de atacar a si mesmo, o sistema imunológico pode atacar violentamente determinadas partes do corpo. A imunossupressão seletiva da função das células supressoras T, provocada por diversos tipos de disfunções no sistema chakra cardíaco-timo, pode afetar outros centros endócrinos do organismo. Doenças como a tireoidite autoimune, a atrofia das suprarrenais e a ausência de ovulação constituem exemplos de efeitos autoimunológicos produzidos à distância sobre centros glandulares. Nas doenças em que um determinado centro endócrino é afetado pela destruição autoimunológica, é provável que o indivíduo doente apresente desequilíbrios energéticos sutis tanto no chakra cardíaco como no centro glandular que teve suas funções hormonais prejudicadas pelo sistema imunológico. Uma deficiência autoimune nas suprarrenais, por exemplo, poderia estar associada a uma disfunção tanto no chakra do plexo solar como no chakra cardíaco. A ausência de ovulação tenderia igualmente a ser associada a um bloqueio energético sutil no chakra cardíaco e também no chakra sacro ou gonadal. A AIDS é outra doença imunológica que provavelmente está associada a um bloqueio do chakra gonadal. Uma das primeiras correlações encontradas entre a AIDS e os homossexuais foi a grande frequência de contatos sexuais entre as vítimas da doença, particularmente entre os gays do sexo masculino. Passar de um relacionamento sexual fortuito para outro, sem nenhum sentimento verdadeiro de amor, tenderia a concentrar uma quantidade excessiva de energia no centro gonadal. Isto em si, obviamente, não causa AIDS. Contatos sexuais frequentes, porém, efetivamente promovem uma maior exposição do indivíduo ao vírus da AIDS. Além do mais, as concepções culturais negativas associadas à homossexualidade criam entre os gays uma autoimagem ruim e uma falta de amor próprio. Com o passar do tempo, isso pode facilmente provocar um desequilíbrio no chakra cardíaco. As alterações energéticas negativas no chakra cardíaco resultam numa diminuição da função do timo e, portanto, tornam o indivíduo mais suscetível ao vírus da AIDS. O modo pelo qual o vírus da AIDS contribui para o surgimento de doenças recorrentes depende de seus efeitos sobre a função dos linfócitos. O vírus atua especificamente sobre determinados tipos de linfócitos T e, principalmente, sobre as células assistentes T. Um dos critérios para o diagnóstico da AIDS em testes de laboratório é a proporção entre as células assistentes T e supressoras T. Na AIDS ocorre uma inversão da proporção normal entre esses dois tipos de células. Com menos células assistentes T e com um número também reduzido de células matadoras T, o corpo torna-se mais suscetível a infecções viróticas e bacterianas e também a tumores malignos como, por exemplo, o sarcoma de Kaposi. Considerando a questão de um ponto de vista esotérico, a redução no número de linfócitos é causada não apenas pela HIV, vírus da imunodeficiência humana ou vírus da AIDS, mas também por uma disfunção no eixo chakra cardíaco-timo, o que pode ter predisposto o indivíduo a infecções graves. É provável que um dia acabe sendo demonstrado que, além da infecção por HIV, as vítimas da AIDS também apresentam bloqueios energéticos no chakra cardíaco, no chakra das gonadas e em outros chakras do corpo sutil. É desnecessário dizer que os médicos terapeutas do futuro atribuirão uma grande importância às disfunções energéticas sutis no chakra cardíaco e às doenças a elas associadas, as quais refletem desequilíbrios na expressão do amor. O terceiro chakra é o chakra do plexo solar. Os desequilíbrios nesse centro também despertam um crescente interesse, pois trata-se de um local onde é comum ocorrerem bloqueios energéticos. Conforme foi mencionado anteriormente, o chakra do plexo solar fornece energia sutil nutritiva para a maioria dos principais órgãos envolvidos nos processos de digestão dos alimentos e purificação do organismo. Entre esses órgãos incluem-se o estômago, o pâncreas, o fígado, a bexiga, o baço, as glândulas suprarrenais, as vértebras lombares e o aparelho digestivo de maneira geral. O intestino delgado e o cólon estão associados ao segundo chakra. Considerando as coisas a partir de uma perspectiva emocional e espiritual,
o chakra do plexo solar está associado à questão do poder pessoal do indivíduo. O poder pessoal poderia ser interpretado como uma sensação de controle sobre a própria vida. O poder pessoal também está relacionado com o modo como o indivíduo vê a si mesmo em relação aos outros e com o modo como eles vivem suas vidas. Ele está sujeito aos caprichos dos outros ou considera que detém o controle sobre sua vida e se sente satisfeito com seus relacionamentos. As pessoas com a chamada consciência de vítima, que não têm nenhum senso de controle sobre suas vidas e creem estar condenadas a serem exploradas pelos outros no futuro, muitas vezes apresentam um desequilíbrio no chakra do plexo solar. O fluxo de energia sutil através do chakra do plexo solar é diretamente afetado pelo modo como o indivíduo encara o universo em que vive, isto é, se ele se sente à vontade com o mundo e o considera um local acolhedor ou se, ao contrário, considera um local perigoso, onde coisas ruins estão sempre prestes a acontecer. Num mundo em rápida transformação e que exige cada vez mais da mente, do corpo e do espírito, é fácil compreender porque o estresse pode representar uma forma de doença causada por bloqueio energético no centro do plexo solar. A dominação, a cólera e a tendência para maltratar os outros também podem ser associados a um funcionamento anormal do centro do plexo solar. Frequentemente, essa cólera é uma manifestação de um sentimento interior de impotência que pode ser descarregado em espectadores inocentes, colaboradores ou até mesmo nos filhos de pessoas que têm muita energia armazenada no centro do plexo solar. Isso poderia ser considerado um mau uso das energias do plexo solar. Num nível simbólico, o chakra do plexo solar representa o elemento fogo. A região do plexo solar, de fato, assemelha-se a um sol em miniatura, queimando energias liberadas pela oxidação química dos alimentos durante o processo de digestão, uma espécie de fogo interior. Se a chama interior não estiver bem regulada, ela pode efetivamente fazer um buraco na parede dos órgãos associados ao chakra, como no caso das úlceras no duodeno. O centro do plexo solar também é a sede da cólera, da agressão e de outras emoções. Essas emoções muitas vezes estão relacionadas com o senso de poder pessoal do indivíduo e também as impressões a respeito do grau de controle que ele parece ter sobre a sua vida. Se as questões relativas a esse chakra não estiverem conscientemente resolvidas, a pessoa poderá ver-se às voltas com um conflito interno, o que daria origem a uma preocupação com a dominação e com o controle sobre as outras pessoas. A questão, nesse caso, transforma-se num conflito entre dominação e submissão. Assim, a pessoa que se preocupa ou se apega demasiadamente às lições do centro do plexo solar pode tornar-se tirânica. Devido à sua aparente agressividade e presunção, ou pelo contrário, transformar-se numa pessoa covarde, tímida e submissa. Muitas vezes os indivíduos que apresentam bloqueios no plexo solar podem adotar alternadamente um ou outro tipo de comportamento, conforme a situação. Curiosamente, alguns estudos psicológicos realizados com pacientes que sofrem de úlcera revelaram que essas pessoas muitas vezes se obrigam a assumir as responsabilidades de uma posição dominante, na qual exercem algum tipo de poder, no íntimo. Porém, elas frequentemente são passivas, dependentes e submissas. Os desequilíbrios no chakra do plexo solar podem afetar qualquer um dos órgãos do corpo que recebem energia a partir desse centro. Assim, as tensões cada vez maiores vividas no local de trabalho em virtude das crescentes exigências feitas pelo empregador, junto com o senso interior de impotência para alterar o rumo da própria vida, podem facilmente se manifestar na forma de uma úlcera no revestimento do estômago ou do duodeno. As glândulas suprarrenais também estão ligadas ao chakra do plexo solar. Alguns textos esotéricos consideram que as suprarrenais também possuem uma ligação energética com o chakra raiz. As glândulas suprarrenais desempenham um papel importante na ativação hormonal dos sistemas corporais durante as fases de estresse. Quando há um bloqueio no centro do plexo solar, podem ocorrer doenças que provocam a degeneração das glândulas suprarrenais e, consequentemente, fadiga e fraqueza. Assim, o chakra do plexo solar é um importante centro de energia do corpo e contribui para a aparente vitalidade da pessoa. Outra doença comum associada a um desequilíbrio no chakra do plexo solar é a diabetes. Embora esse aspecto energético sutil da diabetes nunca tenha recebido atenção por parte dos médicos ortodoxos, ele todavia é importante para a patofisiologia do processo mórbido. Poder-se-ia dizer que nos diabéticos a doença é acompanhada de um sentimento de perda de poder pessoal. Outros reflexos de um desequilíbrio no plexo solar poderiam estar relacionados a uma saudade do passado ou do que ele poderia ter sido. Às vezes o desequilíbrio pode derivar de uma profunda necessidade interior de poder controlar a própria vida. Isto não quer dizer que todos os diabéticos sejam pessoas tristes e incapazes vivendo das recordações do passado. A maioria dos conflitos emocionais interiores que afetam o funcionamento dos chakras são profundos sentimentos inconscientes que em geral não são reconhecidos conscientemente e tampouco expressos verbalmente para aqueles que estão em torno da pessoa.
Muitas doenças que refletem desequilíbrios nos chakras são resultado da inserção de dados incorretos nas velhas fitas da memória que foram gravadas e programadas na mente inconsciente durante as primeiras fases da vida da pessoa. Essas fitas estiveram executando inconscientemente mensagens que foram enviadas aos pacientes por outros indivíduos ou imaginadas equivocadamente por eles mesmos e que não são mais apropriadas para as condições atuais. Qualquer que seja a impropriedade de seu conteúdo, essas fitas internas são usadas pela mente inconsciente para construir a autoimagem física de cada pessoa e o seu senso do próprio valor. Para corrigir os bloqueios e desequilíbrios no nível dos chakras, é preciso identificar as mensagens ruins que talvez estejamos enviando para nós mesmos e alterar a nossa programação interior. Um dos métodos mais simples, porém eficazes, de se conseguir isso é através do uso consciente de afirmações verbais. Através de prolongadas repetições de afirmações positivas, as fitas internas destrutivas contendo mensagens de inadequação, medo e culpa são apagadas e reprogramadas com mensagens de segurança, autoconfiança e amor próprio. O segundo chakra tem sido denominado chakra do umbigo, chakra gonadal, chakra esplênico ou chakra sacro. O chakra sacro ou gonadal é a sede energética sutil da sexualidade. Parece haver alguma divergência entre os diferentes textos esotéricos quanto à associação entre o baço e o segundo chakra, ao contrário da associação com o terceiro chakra ou chakra do plexo solar. De acordo com alguns clarividentes, como Charles Leadbiarter, por exemplo, o segundo chakra sobrepõe-se à região esplênica. Na realidade, existem provavelmente dois grandes chakras distintos situados entre o chakra do plexo solar e o chakra raiz. O chakra esplênico está associado ao baço e é reconhecido na literatura esotérica como uma via de entrada através da qual o prana e a energia vital são captados e distribuídos por todo o corpo sutil. Existem também indicações sugerindo a existência de dois sistemas de chakras, para os nascidos no Oriente e outro para os nascidos no Ocidente, com diferentes órgãos associados a eles. Quando os dois sistemas de chakra se fundem, cria-se um novo sistema para os propósitos da nossa discussão. Porém, iremos nos referir ao segundo chakra simplesmente como chakra sacro. O chakra sacro está associado às gonadas e aos órgãos reprodutores e também à bexiga, aos intestinos grosso e delgado, ao apêndice e às vértebras lombares. A partir de um ponto de vista psicoenergético, o chakra sacro está associado à expressão das emoções sensuais e da sexualidade. O tipo e a adequação do fluxo de energia através desse centro reflete o grau de envolvimento das energias emocional e sexual na vida da pessoa. O modo como ela exprime a sua sensualidade e sexualidade pode produzir efeitos tanto negativos como positivos. Existem algumas escolas de meditação oriental, a Yoga Tântrica por exemplo, que encaram o direcionamento das energias sexuais como uma fonte de experiência mística. Por outro lado, dedicar um excesso de atenção à sexualidade, chegando a ponto de excluir as buscas espirituais superiores e outros tipos de atividades criativas, pode produzir efeitos fisiológicos e energéticos negativos. As pessoas cujas energias estão concentradas basicamente neste chakra tenderão a encarar os relacionamentos a partir de seus aspectos sensual e sexual, e a considerar as pessoas como objetos sexuais. As energias gonadais associadas ao chakra sacro estão relacionadas à função hormonal das células de Leydig, existentes nos testículos e ovários. As células de Leydig produzem testosterona, hormônio que está associado ao libido e ao desejo sexual tanto nos homens como nas mulheres. Num nível simbólico, o centro do umbigo está ligado ao elemento água. É evidente o simbolismo metafórico da água em relação às gonadas e ao trato geniturinário. Durante o clímax sexual ocorre a liberação de fluidos corporais. Além do mais, o chakra sacro está associado ao trato geniturinário, o que excreta urina, e ao cólon, um importante local de absorção de água. É muito provável que mulheres vítimas de câncer cervical e uterino apresentem bloqueios ou outros tipos de desequilíbrios no centro sacro ou gonadal, além de em outros chakras. Disfunções no chakra sacro produzem também doenças como colite, síndromes de irritabilidade nos intestinos, tumores na bexiga, má absorção de nutrientes pelo intestino delgado, vários tipos de disfunção sexual, prostatite e dores lombares. Verificou-se que muitas dessas doenças estão associadas a vários fatores físicos que contribuem para o padrão final da disfunção celular. O hábito de fumar, por exemplo, está relacionado com o câncer na bexiga. Todavia, o funcionamento anormal do chakra sacro cria uma predisposição energética sutil para a manifestação dessas doenças, especialmente quando combinadas com uma constante exposição a conhecidos agentes irritantes e carcinógenos. Quando agentes estressantes ambientais de caráter químico ou virótico são introduzidos no sistema biológico humano, o local onde irão causar maiores danos dependerá parcialmente do elo mais fraco da corrente formada pelos sistemas fisiológico e energético sutil.
O grande chakra que apresentar um desequilíbrio mais intenso irá determinar o local do corpo que representa o elo mais fraco da cadeia energética. O primeiro chakra. O primeiro chakra é denominado coxigiano, de base ou chakra raiz. Como diz o nome, o centro da raiz reflete o grau com que nos sentimos ligados à terra ou com que executamos nossas atividades mantendo os pés no chão. A quantidade de fluxo energético através do chakra raiz é um reflexo da capacidade de um indivíduo ligar-se à terra e atuar efetivamente no plano terrestre no seu dia a dia. Num nível prático, isto diz respeito à capacidade de um indivíduo manter os pés firmemente apoiados sobre o chão. Esse senso de enraizamento ou de estar firmemente ligado à terra também está relacionado com a competência do indivíduo para tomar decisões em seu dia a dia com base em suas necessidades mais agudas. No nível simbólico, o chakra raiz representa o elemento terra e se reflete nos aspectos mais densos ou vibracionalmente mais inferiores do ser. Em termos psicológicos, o chakra raiz está ligado aos instintos primários de sobrevivência. Ele está relacionado com os sentimentos básicos de medo de ferimentos físicos e é o principal agente motor da assim chamada resposta de fuga ou luta. É por causa dessa relação com a sobrevivência, e com a resposta de fugir ou lutar, que alguns textos esotéricos associam chakra raiz às glândulas suprarrenais, a principal fonte de adrenalina para o corpo nos momentos de estafa. É possível que o chakra do plexo solar esteja associado ao córtex externo das glândulas suprarrenais, que produz hormônios corticosteroides, ao passo que o chakra raiz talvez esteja ligado à parte interna das suprarrenais, onde são produzidos adrenalina e compostos afins. As pessoas que têm uma quantidade excessiva de energia concentrada no chakra raiz podem apresentar uma certa paranoia em relação ao mundo e reagir defensivamente na maioria das situações. Esse tipo de concentração excessiva de energia no chakra raiz faz com que a pessoa apresente uma índole um tanto selvagem. Inversamente, uma hipoatividade do chakra raiz também pode ser prejudicial, pois esse centro é parcialmente responsável pelo que foi chamado de vontade de viver. O chakra raiz também é considerado a sede da Kundalini. A Kundalini é simbolizada por uma serpente enrolada na região sacro-coxigiana. A serpente enrolada representa uma poderosa energia sutil pronta para entrar em ação. Somente após a ocorrência das alterações apropriadas nas atitudes e no modo de meditar do indivíduo é que esta força se dirige para cima, através da via espinhal adequada, e ativa cada um dos chakras principais durante sua ascensão até o chakra da coroa. A Kundalini é a força criativa que contribui para o alinhamento dos chakras, a liberação do estresse armazenado nos centros corporais e para a elevação da consciência para os níveis espirituais superiores. No nível físico, o chakra raiz está associado ao sacro, à espinha e aos orifícios externos de excreção, tais como o reto, o ânus e a uretra. Os distúrbios que afetam o ânus, hemorroidas e fissuras retais, e o estrangulamento do útero podem estar associados a uma disfunção energética no chakra raiz. As estruturas físicas associadas a este centro simbolizam o processo de liberação. Assim como o chakra sacro está associado ao intestino delgado e ao cólon, existe também um estreito relacionamento entre o primeiro e o segundo chakras. Certas funções fisiológicas dos órgãos ligados ao chakra sacro representam os processos de absorção, assimilação e retenção. Os órgãos associados ao chakra raiz representam a eliminação das substâncias anteriormente digeridas. Essas duas funções, assimilação e excreção, precisam operar em harmonia para que o corpo se mantenha num estado de equilíbrio. Deve haver, não apenas a absorção dos elementos necessários, mas também a eliminação dos resíduos supérfluos. Se os resíduos forem eliminados de forma inadequada, poderá haver um acúmulo de substâncias tóxicas no sistema. Num nível esotérico, uma disfunção nos dois chakras inferiores pode representar a persistência de pensamentos e fitas de programa antiquados, a chamada incapacidade de a pessoa libertar-se do passado. As doenças que afetam o cólon, o reto e o esfíncter anal talvez sejam uma manifestação de disfunções nos dois chakras inferiores relacionadas com a eliminação do lixo antigo. Enquanto a prisão de ventre representaria um distúrbio no qual a eliminação das questões antigas é difícil, as perturbações associadas à diarreia refletiriam a ocorrência de descarga e rejeição sem absorção, geralmente devido ao medo. Alguns textos esotéricos associam chakra raiz às gonadas e às células de Leydig. As células de Leydig produzem estrógenos e testosterona e são encontradas nos testículos dos machos, no ovários das fêmeas e também no córtex das glândulas suprarrenais. As gonadas podem estar associadas ao primeiro ou ao segundo chakra, conforme o indivíduo tenha nascido no Oriente ou no Ocidente. Isto faz sentido devido à dupla função das gonadas. No nível do chakra raiz, a função reprodutiva das gonadas é representada pela produção de espermatozoides e de óvulos, os dois elementos que se unem para formar uma nova vida. No nível do chakra sacro,
A função hormonal das células de Leydig existentes no interior das gonadas manifesta-se no modo como a produção de testosterona afeta a libido e a sexualidade. Do ponto de vista esotérico, as energias cósmicas criativas que emanam do chakra raiz podem ser canalizadas ou para a procriação, a produção de uma nova vida, ou para a criatividade artística, através da geração de novos pensamentos, ideias e invenções. A expressão criativa pode manifestar-se através da literatura, da pintura, da escultura e da transformação de novas ideias em realidade física. Assim, as poderosas energias do chakra raiz podem ser usadas para gerar bebês ou para escrever poesia e música. Qualquer das duas formas de expressão refletem um tipo ou outro de criatividade. As energias criativas Kundalini que emanam do chakra raiz na verdade assemelham-se mais ao combustível de uma fornalha. Essas energias precisam ser canalizadas para cima e alcançar os centros superiores, como o chakra da garganta, por exemplo, para que a arte e a criatividade se expressem de forma aprimorada. Quando liberadas de forma controlada, as energias Kundalini podem sintonizar e alinhar os chakras superiores, e assim, tornar possível as formas superiores de consciência e de expressão criativa. A dinâmica dos chakras e as lições espirituais da evolução pessoal. Cada um dos 7 chakras principais tem suas lições emocionais e espirituais específicas a serem aprendidas. Os chakras são elementos de ligação entre os órgãos, as glândulas, os centros nervosos do corpo e as forças vitais que animam o corpo físico. O grau de sucesso com que o indivíduo consegue lidar com as lições específicas inerentes a cada chakra irá determinar a quantidade de fluxo de energia que poderá penetrar seu corpo para manter um estado apropriado de saúde. Quando um chakra está funcionando de maneira normal, em virtude de atitudes impróprias, temores, culpa e velhos registros contendo mensagens autodepreciativas, os órgãos que recebem fluxo vital desse chakra são afetados. A total evitação de uma determinada lição pode redundar num bloqueio do chakra e num fluxo vital inadequado para os órgãos ligados a esse chakra. A insuficiência de fluxo energético sutil, devido a uma hipoatividade de um chakra, pode manifestar-se na forma de uma lesão degenerativa, destrutiva ou cancerosa nos órgãos associados ao chakra que foi privado de energia. Por outro lado, dar excessiva atenção a uma questão emocional pode redundar num excesso de fluxo energético através de um chakra. O excesso de atividade de um chakra pode causar hiperestimulação das glândulas associadas a ele, superprodução de células, na forma de crescimento de tumores e inflamação. As lições dos chakras e as funções energéticas a eles associadas acham-se sumarizadas no diagrama 29. Conforme pode ser visto no diagrama 29, os 2 chakras inferiores, raiz e sacro, são classificados como sendo de natureza fisiológica. Eles estão relacionados com os processos de absorção, assimilação, excreção e reprodução. As principais questões relacionadas com esse nível são o senso de realidade, a ligação com a terra, a sexualidade e os instintos de sobrevivência. Estas poderiam ser consideradas as questões mais terrenas do desenvolvimento espiritual e que precisam ser corretamente resolvidas e dominadas a fim de que a consciência possa ascender a níveis de concentração mais elevados. As forças energéticas sutis processadas através desses 2 centros são as energias Kundalini e o fluxo prânico de maneira geral. Embora o prana flua por todo o corpo, o segundo chakra, o chakra esplênico, é considerado o distribuidor central de energia prânica. As energias Kundalini são, obviamente, as principais energias de criação, manifestação e construção da consciência superior. A energia Kundalini e o prana são forças que estão mais estreitamente ligadas à interface físico-etérica e às energias etéricas de modo geral. Diagrama 29. Dinâmica energética dos chakras. Considera-se que o terceiro, o quarto e o quinto chakras, plexo solar, coração-garganta, estão mais relacionados com as questões de desenvolvimento pessoal e formação da individualidade. Essas questões incluem a criação de um senso de poder pessoal em relação à própria pessoa e aos seus relacionamentos externos, o desenvolvimento da modalidade mais elevada de amor, voltado tanto para o próprio indivíduo como para os outros, e a comunicação e domínio da vontade, disciplina. No sentido ascendente, esses 3 chakras processam energias que se originam respectivamente em níveis de vibração astral inferior, astral superior e mental inferior. Num nível fisiológico, esses centros controlam os processos de digestão, purificação, circulação, respiração, defesas imunológicas e preservação da integridade do organismo. Imunológicas e preservação da integridade do organismo. Os chakras principais superiores, os centros da testa e da coroa, são de natureza basicamente espiritual. O centro da testa ajuda a direcionar as forças espirituais superiores, aquelas que vão desde o nível mental superior até o nível causal e ao níveis vibracionais mais elevados, para o terceiro olho. O processo de assimilação energia sutil através do chakra da testa ajuda a pessoa a tomar decisões intuitivas e enxergar além do nível físico, clarividência.
Conforme o próprio nome diz, o chakra da coroa é o centro que ocupa uma posição mais elevada. O sétimo chakra é ativado de forma especial quando a pessoa está praticando meditação ou está empenhada em buscar dentro de si o significado da vida.